Ao fazer seu discurso de despedida após concluir o tempo em que substituiu o senador Rogério Marinho, o senador Flávio Azevedo expôs que, ao mesmo tempo em que teve a honra de servir no alto cargo de senador da República, também se entristeceu ao constatar o estado em que se encontra o Legislativo brasileiro, em particular o Senado. Flávio Azevedo disse: ao mesmo tempo em que me senti honrado, eu também confesso que às vezes me bateu, eu não digo tristeza, mas uma espécie de uma melancolia em ver, ouvir e sentir que as coisas não andavam na ordem constitucional e na ordem que a democracia prevê para a relação interpoderes. O senador lamentou: presenciei coisas que revoltaram a minha formação democrática, principalmente porque eu não tinha experiência política. O senador mencionou que a justiça deveria ser aplicada sem olhar a quem e disse: eu saio daqui triste, mas esperançoso de que um dia esse país volte a tomar os rumos da democracia, de que os poderes sejam interdependentes, mas não dependentes um do outro, de que os poderes sejam respeitados, de que os componentes dos poderes sejam respeitados e admirados, de que a Casa do Povo, que representa o povo, a Câmara dos Deputados, quando faz um documento com 172 ou 142 assinaturas, aquilo é uma manifestação do povo. Flávio Azevedo pediu que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apresentado com as assinaturas de mais de 150 deputados e mais de 1,5 milhão de cidadãos, além do apoio de 36 senadores, seja apreciado. O senador disse: eu faço um apelo para que este documento chegue aqui, entendendo que aquilo não é mais um pedido de impeachment dos vários que já foram arquivados. Aquele está assinado pelos representantes do povo e não me parece correto que o nosso presidente Pacheco, que é a pessoa, inclusive, que nós elegemos, que foi eleito para nos proteger e proteger a imagem do Senado, coloque mais uma vez isso na vala comum do arquivamento. O senador afirmou: nós, senadores, queremos apenas uma coisa: que os motivos alegados pelos deputados que representam o povo sejam analisados pelo plenário e não apenas por um procurador. Eu tenho a convicção de que somos minoria, mas eu queria ter o direito de expressar a minha opinião sobre aquele documento. Eu queria ter o direito de colocar a minha digital e responder perante a história, ao povo do meu estado, aos meus amigos. Eu não digo nem ao povo, porque eu não pretendo continuar na carreira política que eu mal iniciei. Mas eu queria que meus amigos, que aquelas pessoas, há 78 anos que moro ali, há 52 que sou empresário, eu tenho o direito de que eles saibam a minha opinião qual é. E daríamos opinião sobre o conteúdo do pedido de impeachment. Em função dessa opinião, que eu tenho certeza de que será a minoria, o presidente Rodrigo Pacheco tomaria a atitude que lhe conviesse, não é? O senador Flávio Azevedo concluiu com um apelo para que este plenário seja respeitado pelo seu presidente, que tem a obrigação de respeitar 140 ou 170 representantes do povo que deram a entrada num documento aqui nesta casa. Aqui não se trata, não estou fazendo nenhum apelo instigador de demandas e de troca de ódio entre poderes. Pelo contrário, eu estou querendo que os poderes se respeitem. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos.
O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje é meu último dia nessa casa, que eu tive a honra de ocupar em substituição ao senador Rogério Marinho, um dos políticos, na minha opinião, mais brilhantes desse país, mais competentes, e eu tive a honra de ocupar o seu lugar durante os últimos 4 meses, né? E não podia deixar essa casa sem fazer um pequeno pronunciamento para dizer, primeiro, da minha gratidão. Minha gratidão a alguns dos colegas que aqui me receberam, alguns senadores aqui me receberam, de forma fraternal, que me causou enorme emoção, porque eu nunca fui político, eu nunca assumi nenhum cargo no Legislativo e comecei no cargo de senador da República, você imagine. Então entrei aqui intimidado, confesso, senador presidente Beto Martins. Primeira vez que eu entrei aqui nesse plenário, eu tomei um susto, né? E sentei-me naquela cadeira e fiquei durante uma semana calado, né? Porque eu fiquei, lhe confesso, intimidado, né? Vendo aquelas pessoas que eu via pela televisão, que eu via, né, através do rádio, né? E dizia, puxa, eu estou aqui ao vivo e de corpo presente. Mas ao mesmo tempo que me senti honrado, eu também confesso que às vezes me bateu eu não digo tristeza, mas uma espécie de uma melancolia de ver, ouvir e sentir que as coisas não andavam na ordem constitucional e na ordem que a democracia prevê para a relação interpoderes. E confesso que permaneci aqui com esta decepção, em homenagem ao meu querido amigo Rogério Marinho, ao respeito que eu tenho ao senador Rogério Marinho, porque talvez, se não fosse isso, eu tivesse ido embora antes, porque presenciei coisas que revoltaram a minha formação democrática, principalmente porque eu não tinha experiência política, né? E eu, com a permissão dos demais senadores, eu gostaria de citar aqui que eu recebi incentivos conversando aqui. As pessoas dizem, não, Flávio, que é isso, paciência. Eu queria citá-los, né, como as pessoas que aqui me receberam carinhosamente
E, mais uma vez, digo com a permissão dos demais senadores, mas não posso deixar de citar o senador Espíridão Amin, a senadora Tereza Cristina, a senadora Rosana Martinelli, a senadora eu perdi aqui o rumo. Bom, mas também tem que citar o senador Eduardo Gomes, que num gesto assim surpreendente me colocou inclusive à disposição um imóvel sem que eu pagasse aluguel. Imagine, colocou-se, não, você é um colega, está aqui um imóvel, eu recebi essa gentileza durante 4 meses do senador Eduardo Gomes. Tenho que citar também o senador Hamilton Mourão, o senador Exalci Lucas, o senador Laércio Oliveira, o senador Marcos Pontes. A eles, muito obrigado pelo carinho recebido. Mas eu queria finalizar, não posso deixar de fazer isso, tentando transmitir o porquê da minha decepção. Eu sou engenheiro de formação, eu tenho muito pouca formação humanística, mas fiz política estudantil e para a gente discutir no diretório da Faculdade de Direito, a gente tinha que ter um pouco de tintura humanística, pelo menos. E uma das coisas que eu discuti naquela época, a década de 60, era uma época politicamente muito tomada, o país dominado por militares, mas de todos os filósofos eu aprendi a admirar, acima de todos, Aristóteles. E um dos princípios aristotélicos é que a democracia e a justiça são virtudes. São virtudes inerentes ao ser humano, principalmente porque, quando a justiça é aplicada, ela é aplicada para terceiros, deixa de fora o autor da aplicação. Então, quem aplica a justiça não está se vendo. Ele está tendo que ser justo com terceiros. Esse é um dos princípios da filosofia aristotélica de justiça. Né? Quando a gente olha a imagem da justiça que está em frente ao Supremo, a justiça está com a venda, aquilo não é que a justiça seja cega, pelo contrário. A justiça tem aquela venda, a imagem de Temis, da deusa Temis, porque ela aplica a justiça sem ver a quem. Ela não distingue pessoas. Então, não é porque seja cega. Né? Então, a espada que ela empunha é a espada que representa a defesa dos direitos democráticos. Né? E então, dentro desse contexto, eu saio daqui triste, mas esperançoso que um dia esse país volte a tomar os rumos da democracia, onde os poderes sejam interdependentes, mas não dependentes um do outro, onde os poderes sejam respeitados, onde os componentes dos poderes sejam respeitados e admirados, aonde a casa do povo, que representa o povo, a Câmara dos Deputados, quando faz um documento com 172 ou 142 assinaturas, aquilo é manifestação do povo. O Senado é uma manifestação da instituição, do país. E desse modo, presidente, eu faço um apelo para que este documento que está sob a análise da Procuradoria-Geral do Senado, acho que o termo é esse, a pedido encaminhado pelo presidente, que ele chegue aqui, entendendo que aquilo não é mais um pedido de impeachment dos vários que já foram arquivados. Aquilo está assinado pelos representantes do povo. E que não me parece correto que o nosso presidente Pacheco, né, que é a pessoa, inclusive, que nós elegemos, foi eleito para nos proteger e proteger a imagem do Senado, coloque mais uma vez isso
na vala comum do arquivamento. Alguns pedidos de impeachment foram absolutamente irresponsáveis e mereceram o destino que deve, mas esse não. E nós não queremos votar impeachment, nós senadores queremos apenas uma coisa: que os motivos alegados pelos deputados que representam o povo sejam analisados pelo plenário e não apenas por um procurador. Eu tenho a convicção que somos minoria, mas eu queria ter o direito de expressar a minha opinião sobre aquele documento. Eu queria ter o direito de colocar a minha digital e responder perante a história, ao povo do meu estado, aos meus amigos. Eu não digo nem ao povo, porque eu não pretendo continuar na carreira política, que eu mal iniciei. Mas eu queria que meus amigos, que aquelas pessoas há 78 anos que moram ali, há 52 que sou empresário, eu tenho o direito que eles saibam a minha opinião qual é. E daríamos a opinião sobre o conteúdo do pedido de impeachment. Em função dessa opinião, que eu tenho certeza que será a minoria, o presidente, então, Rodrigo Pacheco, tomaria a atitude que lhe conviesse, né? Então, nessa minha despedida fica a minha emoção, o meu agradecimento, mas fica também o meu apelo para que este plenário seja respeitado pelo seu presidente, que tem a obrigação de respeitar 140 ou 170 representantes do povo que deram entrada num documento aqui nessa casa. Aqui não se trata, não estou fazendo nenhum apelo para instigativo de demandas e de troca de ódio entre poderes. Pelo contrário, eu estou querendo que os poderes se respeitem. Dito isso, mais uma vez, eu agradeço. E essa casa, eu saio dela maior. Aqui eu aprendi muita coisa. Aqui eu aprendi uma coisa que se chama tolerância. Nas comissões, nos trabalhos das comissões, que hoje ocorreu, na CCJ, foi hoje uma sessão muito bonita, né? Com pessoas com opiniões diferentes, trocando essas opiniões de forma respeitosa e chegando a um lugar comum. Então eu saio daqui maior, entendendo melhor o nosso país e, sobretudo, desejando ao meu caro e prezado amigo Rogério Marinho que sua volta seja profícua e que ele dê e continue dando, como já vem dando, parte de sua vida e do seu trabalho em prol da nossa nação. Muito obrigado a todos. E principalmente ao presidente que teve a paciência de me ouvir esse tempo todo. O meu muito obrigado.